Olá! 5 milhões de empregos devem desaparecer nos próximos 5 anos no mundo. E o trabalhador que vai ocupar esses cargos é um só: a tecnologia. O trabalho, como vemos hoje, está em transformação. Cargos que atualmente nem existem vão ser realidade nos próximos anos. E outras habilidades vão ser decisivas na hora da contratação. Novas regras, horários mais flexíveis e a troca da figura do patrão pela do cliente. Um novo cenário que deve revolucionar o mercado de trabalho no Brasil e no mundo a curto prazo. No ponto de encontro de hoje, os desafios do emprego do futuro. Toda nova tecnologia, ela vai destruir negócios e vai destruir, consequentemente, empregos, ocupações. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia vai gerar um novo ciclo de negócio que pode ter um efeito que chamado de efeito capitalizador. Ela pode criar outros tipos de trabalho. Como a forma de trabalhar tem mudado até mesmo os espaços físicos. A gente vê cada vez mais gente procurando esse modelo de trabalho. Isso acaba atraindo profissionais para a empresa também. Então, é algo que a gente tem que, de fato, perseguir. E a tendência de autonomia do novo trabalhador. Se você trabalhar certinho, é uma oportunidade que veio no momento exato, assim. É agora no Ponto de Encontro. Imaginar que seu emprego vai ser facilmente substituído por uma máquina. Um pensamento que amedronta muita gente não é de hoje. Desde a primeira Revolução Industrial, há 3 séculos atrás, as dúvidas sobre o papel do homem no trabalho e as garantias do seu emprego no futuro são comuns. Hoje já vivemos a 4ª Revolução e não se trata mais só da máquina, e sim de uma tecnologia muito mais avançada, que vai revolucionar a forma como a gente se relaciona e principalmente o conceito que temos do trabalho. O mercado de trabalho, ele é regido por 3 fatores. Um fator de curto prazo, que é o comportamento da economia como um todo, se a economia está crescendo ou não está crescendo, né? Um fator político, que é ligado à legislação do trabalho. O mercado de trabalho, em todo o mundo, ele é regulado, mas é uma regulação que ela sofre mudanças. Então, qualquer alteração na regulação, que é o que está acontecendo agora com a reforma trabalhista, ela também altera o mercado. Ela pode criar, pode destruir, pode desvalorizar ou pode valorizar diferentes categorias. E um terceiro fator, que ele é mais de longo prazo e é muito mais difícil de você prever e de lidar, que é o fator tecnológico. As mudanças tecnológicas, elas podem destruir diversas categorias de trabalhadores, diversos tipos de emprego, né? Então ela cria um problema muito maior e muito difícil de previsão e difícil de você lidar. Combater um desemprego, que é um desemprego de curto prazo, que é um desemprego cíclico, basta você abaixar a taxa de juros, aumentar o gasto público, a economia volta a crescer e você resolve. Combater um desemprego, que os economistas chamam de desemprego estrutural, que é o desemprego provocado por mudanças na tecnologia, é muito mais difícil. Já tem uma grande mudança que já está ocorrendo, que a gente percebe tanto na configuração dos espaços de trabalhos, e acho que o jeito de trabalhar está proporcionando isso. Tanto pela tecnologia de informação, que está muito mais dinâmico, mais fácil, as ferramentas disponíveis que, de uma certa maneira, te reduzem o trabalho robótico, o trabalho repetitivo, exaustivo, chato, e te permite trabalhar com mais processos criativos. E, ao mesmo tempo, essas dinâmicas do trabalho estão mudando. Então, você vê as pessoas trabalhando mais em grupos, de maneira colaborativa, os espaços estão diferentes e está permitindo as pessoas também trabalharem muito em casa, em outros lugares. Então, isso está mudando muito a configuração do espaço, né? Você vê essas empresas de coworking, não preciso mais ter o meu escritório, eu posso trabalhar em casa e ter alguns lugares de encontro para discutir alguns projetos, algumas coisas específicas, né? E a qualquer horário do dia. A gente vê um movimento contínuo de transformação do mercado de trabalho sempre. O que a gente tem percebido é que isso tem se acelerado cada vez mais, principalmente devido às novas empresas que estão surgindo, a entrada do mundo digital, da tecnologia dentro dos ambientes de trabalho, a própria novo desenvolvimento das empresas num formato muito mais flexível
Então, assim, é uma coisa que é fluida, né, que acontece no dia a dia, mas que cada vez mais tem se acelerado. Então, eu acho que a gente já deveria estar se preparando para isso e que isso vai cada vez mais acontecer. Cada vez mais, o que as empresas buscam e o que o emprego vai ter demanda de emprego, na verdade, são os profissionais do conhecimento. E a tecnologia está tirando aquelas posições que eram mais operacionais, em que a pessoa não tinha que ter um conhecimento muito grande ou uma técnica muito grande para poder desenvolver aquele trabalho. Então, tudo que está sendo automatizado por software ou por algumas tecnologias de hardware, são esses trabalhos que estão acabando. E os trabalhos novos que estão surgindo são aqueles relacionados ao conhecimento. E a tecnologia impacta justamente nesse processo. A tecnologia ela tem dois efeitos. Um efeito de curto prazo, que é o chamado de efeito destruidor. Então, toda nova tecnologia, ela vai destruir negócios e vai destruir, consequentemente, empregos, ocupações. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia vai gerar um novo ciclo de negócio que pode ter um efeito, que se chama chamado de efeito capitalizador, ela pode criar outros tipos de trabalho. O que nós não sabemos quais são, em quanto tempo, né? Então essa que cria muita incerteza, é difícil de lidar com isso. Se por um lado existe um medo muito grande dos impactos que a tecnologia podem trazer nos postos de trabalho, por outro existem os entusiasmados com os pontos positivos que essa mudança pode trazer. Uma pesquisa feita este ano mostrou que 31% dos brasileiros considera a flexibilidade nos horários para trabalhar um ponto muito importante na hora de escolher emprego, e 18% deles gostariam de trabalhar 100% no esquema home office. São mudanças possibilitadas pela tecnologia e que já ganharam adeptos aqui na região. Por muito tempo, o home office foi visto como incompatível à produtividade. Mas uma projeção global feita por uma empresa americana de tecnologia aponta que até 2020, quase 90% das corporações devem oferecer aos funcionários alguma modalidade de trabalho à distância. Nesta empresa em Campinas, o modelo já é empregado há alguns anos. Viemos então conhecer os benefícios do também conhecido como teletrabalho. A gente começou com o home office, já deve fazer mais ou menos uns 10 anos. A gente teve as primeiras experiências, começando com profissionais que de repente precisavam mudar de cidade, eram pessoas muito boas e a gente não queria perdê-los. Então a gente acabou abrindo essa possibilidade do home office. Com o tempo isso foi ficando um pouco mais natural. Então a gente teve que se preparar melhor em termos de infraestrutura, conseguir ter ligações aí para todo mundo conseguir se conectar de casa, e aos poucos a gente foi permitindo mais o home office. Hoje a gente deve ter aí cerca de 60% a 70% dos profissionais que esporadicamente fazem home office, além daqueles que trabalham exclusivamente nesse sistema. E como que funciona hoje o home office aqui mesmo na empresa, né? Você comentou um pouquinho, são de 60% a 70% dos funcionários, mas como que é o trabalho deles especificamente mesmo? Bom, tudo começa com a conexão, né? Então a gente já tem todos os profissionais, bastando pedir autorização ali para o seu gestor, ele já tem a conexão para poder fazer o home office, né? A gente trabalha praticamente toda a empresa com notebook, então isso facilita, né? Já tem o equipamento em casa. A partir dali, como o nosso trabalho ele é todo digital, então facilita. Então a gente trabalha com alteração de documentos, já tem um repositório online que a gente consiga trocar essas informações. A gente usa muita ferramenta de comunicação, então a gente usa bastante aí ferramentas como Skype, Hangouts para fazer reunião. Então, hoje, esse ambiente de ferramentas está muito mais fácil. A gente consegue fazer uma conferência com as pessoas espalhadas aí da sua casa sem nenhum tipo de transtorno. Para a empresa, o home office trouxe mais ganhos do que desafios. Bruno garante que a produtividade é o principal benefício deste sistema, uma vez que o funcionário que trabalha de casa e assim não precisa se deslocar todos os dias para a empresa encarando horas de trânsito, está mais relaxado e com isso consegue exercer melhor a criatividade. Uma coisa que a gente percebeu é que o profissional em casa, ao mesmo tempo, ele sente mais necessidade de se mostrar presente. Então aquele receio de, poxa, será que ele está fazendo, será que ele não está? É uma barreira que a gente ultrapassa muito rápido. O profissional ele vai ter uma preocupação maior de sinalizar o que ele está fazendo, de mostrar o progresso dele. Então isso é tranquilo. E de fato é uma tendência. A gente vê cada vez mais gente procurando esse modelo de trabalho. Isso acaba atraindo profissionais para a empresa também, então é algo que a gente tem que de fato perseguir. Agora que a gente entendeu como funciona o home office por aqui, nós vamos falar com o Jorge, que está trabalhando. Só que da casa dele.
Tudo bem, Jorge? Oi, Rafa, boa tarde, tudo bem? Explica pra mim, como que é trabalhar no esquema home office? Olha, é muito bom, assim, desde que todas as estruturas elas estejam bem alinhadas, entendeu? Então, trabalhar em home office você tem que ter uma disciplina, né? Você tem que criar hábitos, entendeu? Para poder pensar que você estando na sua casa é como se você estivesse na empresa. Jorge trabalha há 10 anos na empresa e há 4 com o esquema home office. São 3 dias da semana em casa e 2 na organização. Você acha que é vantajoso realmente o home office, né? É uma tendência? Você que já está há um tempo trabalhando com isso, o que você pode realmente dizer? Olha, eu acho que é uma tendência, tanto é que você vê aí que tem materiais, né, de estudos, né, para ver como que vai gerir algumas empresas que não têm característica para home office. Eu acho isso, para eu que trabalho, né, há um tempo, eu acho isso muito legal, assim, né, porque eu consigo estar em casa, eu consigo almoçar em casa, né, então eu não preciso estar no trânsito toda hora, então o trânsito gera esse estresse, né, às vezes você tem algumas coisas em casa que você precisa fazer no seu horário de almoço, mas na maioria das vezes as pessoas que vão até a empresa moram longe, então dificulta essas coisas. Então eu acho que o home office, ele vem trazer no meu ponto de vista, ele traz uma harmonia entre funcionário e empresa. Mas apesar da flexibilidade de horário, de trabalhar mais à vontade e de conseguir estar perto da família, Jorge tem toda uma rotina para manter o foco no trabalho. Eu crio uma rotina da mesma forma como se eu fosse na empresa, né? Eu levanto cedo, tomo café, né? Troco de roupa, entendeu? E aí, né, geralmente eu chego na empresa às 9 horas e começo a trabalhar às 9 horas. E aí, então eu sigo minha rotina normal. Sem disciplina, eu acho que não tem home office. A tecnologia está melhorando muito a segurança. Eu acho que você tem máquinas hoje que fazem trabalhos que eram muito perigosos para as pessoas. Então, você vai melhorar, acho que, muito a saúde das pessoas. Trabalhos repetitivos, trabalho que exigem um esforço físico muito grande, trabalhos que não exigem um raciocínio, aqueles bem chatos. Acho que a tecnologia está substituindo muito bem essas tarefas. E isso acaba mudando um pouco, porque alguns empregos, por conta disso, acho que o grande o conflito que a gente está sofrendo é esse, que alguns empregos estão sujeitos a sumirem, né? Por conta dessa revolução tecnológica cada vez mais dinâmica, mas ao mesmo tempo ele abre possibilidades de criação. Eu acho que vai ser exigido das pessoas cada vez mais capacidade intelectual de refletir e pensar, né? Então isso mexe um pouco na zona de conforto de algumas pessoas e, lógico, traz um impacto e a gente precisa sentar e discutir e capacitar as pessoas para melhorar o ensino, principalmente, né? Porque acho que o futuro não vai ter mais espaço para trabalhadores com movimentos repetitivos de muito esforço, assim. A palavra é se adaptar, né? A gente tem que estar sempre se adaptando à realidade. Se a realidade está mudando, a gente tem que se adaptar. A melhor forma é estudar, se preparar de uma maneira de entender quais são as demandas do mercado, entender qual é a sua vocação, procurar ser alguma coisa que te faça feliz, porque isso vai permitir que você estude, que você se dedique o quanto é necessário com prazer. E aí você vai conseguir realmente assim, seguir uma carreira evoluindo dentro daquilo. Provavelmente as vagas de emprego que vão acontecer daqui 20 anos nem existem ainda, isso é uma tendência. Mas as competências que são, ser flexível, realmente ter uma vontade de aprender, ter um bom relacionamento interpessoal, fazer gestão de pessoas, liderança, e não é mais aquela liderança hierárquica, é uma liderança em grupo. Então as equipes cada vez mais elas vão ter menos a postura do chefe, sempre você vai trabalhar em conjunto, é uma equipe de especialistas ou uma equipe de projetos para atender uma determinada função, uma determinada demanda. Então essa flexibilidade e ter isso em mente, estudar nesse sentido, vai fazer com que os profissionais tenham empregabilidade. Nos grandes centros urbanos, de qualquer lugar do mundo, as pessoas têm acesso a essa tecnologia. Acho que o que difere é como essa tecnologia as pessoas conseguem empregar no seu dia a dia. Eu acho que, assim, a gente tem algumas pesquisas no país do primeiro mundo, 70% das pessoas que usam, por exemplo, o celular, as redes sociais ou outras tecnologias no seu dia a dia conseguem usar no seu trabalho,
No terceiro mundo, esse percentual cai para 30% a 40%. Então, é muita gente que tem acesso à tecnologia, mas alguns não conseguem usar isso no trabalho. Por quê? Porque essa mão de obra ainda é muito barata para fazer o trabalho que precisa de uma tecnologia, de um robô, de uma máquina substituindo ele. Os próximos anos serão anos de grandes transformações na forma de produzir as coisas, grandes transformações na base produtiva da economia. Isso sempre gera mudanças radicais no mercado de trabalho. Alguns empregos deixarão de existir, alguns empregos ficarão mais desvalorizados e outros ganharão mais valor, né? O que o jovem precisa fazer hoje? Precisa ficar bastante atento nas chamadas habilidades. Nesse novo mundo, essa nova revolução industrial, que tipo de habilidades serão mais valorizadas? Cada vez menos os trabalhos repetitivos serão valorizados. Cada vez mais os trabalhos que envolvem criatividade, envolve tomada de decisão, envolve um pensamento mais crítico, envolve relações sociais, então a inteligência social é algo que também vai ficar cada vez mais valorizado. Então eu diria que não necessariamente qual curso ou qual profissão vai ficar mais ou menos valorizado, mas qual habilidade. Em cada profissão você pode desenvolver habilidades que estarão mais apropriadas a esse novo mundo. Se tornar um prestador de serviço e não mais um empregado. Essa é uma das tendências apontadas por especialistas no mercado. E o número de pessoas que trocou a carteira assinada por esse tipo de trabalho vem crescendo no país. Os motivos vão desde a crise econômica até a aposta de que esse é o modelo de trabalho do futuro. A forte recessão que atinge o Brasil foi responsável apenas em 2016 pelo fechamento de mais de 1 milhão de vagas formais, segundo os dados do CAGED. Ainda assim, alguns brasileiros têm aproveitado as brechas deixadas no mercado para driblar a crise. Vamos conhecer a história da Ciane, que usa o talento na cozinha para ganhar dinheiro. Mas para chegar até lá, chamamos um Uber. O motorista é o Victor, que aderiu ao serviço há 1 ano e meio. Podem ver o desemprego está muito alto, né? E essa foi uma alternativa muito viável para quem queria uma renda emergencial, porque eu faço faculdade, fazia estágio e quando eu saí do meu estágio eu fiquei desempregado, tanto que eu não estava conseguindo achar nada. E essa foi uma indicação de um primo meu que já trabalhava com Uber, ele me indicou e foi uma opção muito viável para mim, no meu caso. Como eu estava fazendo faculdade, foi uma opção muito viável. Que dava para mim fazer o trabalho dá para fazer seus horários, né? Bem tranquilo. E dá para tirar uma renda bem legal também. Se você trabalhar certinho, é uma oportunidade que veio no momento exato, assim. Prestes a se formar em engenharia civil, o jovem admite que um estágio na área não seria suficiente para pagar as contas. Tanto que na minha área, na área de construção, tá um pouco prejudicada, né? Então, por não conseguir um emprego facilmente, eu optei por essa modalidade. Agora me diz uma coisa, quais são os prós e os contras, na sua opinião, de trabalhar por conta? Assim? Os prós é que você faz seu horário, então você se adapta melhor ao seu dia e você adapta melhor os horários que você queira trabalhar. E você faz sua renda, então quanto mais você trabalha, mais você ganha, entendeu? Os contras é que se você não trabalhar, você não ganha, então você não tem uma segurança. Então a gente já está chegando no nosso destino aqui. Gostaria de agradecer você, obrigado pelo papo. Muito obrigado a vocês, um abraço. Chegamos agora neste condomínio em Campinas, em uma das casas onde a Ciane presta serviço. Pela hora ela já começou a cozinhar, vamos lá ver? O cheiro já
está muito bom por aqui, mas me conta, quando você começou a cozinhar então a domicílio? Eu comecei em 2015, né? Foi uma escolha, eu gosto muito de cozinhar, sempre gostei, muito, sempre tive elogios. E resolvi juntar o útil ao agradável. Antes não fazia só trabalhar com cozinha, né, no começo, trabalhava em outra área, mas tentava conciliar. Até que chegou o final do ano passado e o começo desse ano, eu falei, não, é só isso realmente que eu quero fazer, eu não quero trabalhar com mais nada, só com cozinha, porque realmente é o que eu quero me especializar. Já tinha especializações, mas é o que eu gosto, então vamos fazer o que eu gosto mesmo. Além do prazer pela cozinha, Ciane gosta da flexibilidade propiciada por esse modelo de trabalho, mas também existem os pontos negativos. Olha, por conta, eu tenho meu horário, né? Eu consigo fazer mesmo tudo que eu preciso, o tempo. Então, por exemplo, se eu trabalhasse numa empresa, eu entro às 8 e saio às 6. Eu trabalhando por conta, eu entro às 8 de qualquer forma, mas tem dia que eu saio meio-dia, tem dia que eu saio às 1, tem dia que eu saio às 4. Então, eu consigo fazer o meu horário, é bem legal nesse sentido. Os contras às vezes eu não tenho cliente todos os dias, né? Não tenho cliente todo dia. Alguns clientes eu consigo, às vezes é raríssimo algum cliente desmarcar, né? Já fechou comigo, ele já sei que eu vou na casa dele tal dia, então é bem difícil, mas fica aquela insegurança, tal mês eu tenho tanto de dinheiro, tal mês eu não tenho tanto. Não tenho fundo de garantia, não tenho 13º. Justamente por isso, a cozinheira está sempre em busca de atualização. Não dá pra ficar parado só naquela coisinha, né, do tradicional. Tem que inventar coisas novas, porque o mercado está sempre mudando. Então, cada mês eu tô fazendo algum curso diferente para agradar todos os meus clientes, para conseguir sempre mais clientes. Para se atualizar. Para me atualizar, porque senão não dá pra ficar, não. Então tá ótimo. Então vou deixar você terminar então o seu trabalho. Tá bom. Valeu. Obrigada, viu? Comida pronta. Agora é só guardar nas vasilhas e pôr no congelador. A quantidade é suficiente para até 30 dias. Facilidade tanto para a Priscila, médica que contrata o serviço. Eu tenho uma rotina irregular. Então, a minha qualidade de vida é muito ruim se eu tiver que dispor sair do trabalho para poder cozinhar. Fica tudo muito corrido. Então, ela me auxilia muito. Eu consigo cuidar da minha saúde e exercer o meu trabalho sem um influenciar no outro. Porque eu perderia muito tempo cozinhando, comeria mal se não fosse cozinhar. Então, eu acho que para mim é perfeito, no momento está adequado. E além disso, ela que exerce aí um modelo de trabalho não tão convencional, digamos assim, mas também precisa ter qualidade, ela precisa oferecer qualidade. A comida dela é boa mesmo? A comida dela é muito boa, é muito boa, é muito boa. Tanto no sabor quanto na qualidade. Não é uma comida com muita gordura, não é salgada e é muito saborosa. Eu gosto bastante. Hoje, esse espírito empreendedor, seja você se pensando como uma empresa ou criando uma empresa, e essa capacidade de trabalhar para atender uma necessidade do mercado é a principal maneira que alguém hoje poderia ter para se adaptar e para estar com uma empregabilidade alta e poder exercer a sua profissão. Então, eu acho que tem tudo a ver esse momento com a questão do empreendedorismo e também com essa adaptação a essa nova realidade. A palavra-chave dessa virada, no começo do século XXI, vai ser educação, e vai ter que fazer um projeto de educação para essa nação bem complexo, mais aprofundado, né? Porque não dá, aí você vai ter grandes abismos sociais e não vai ser tanto pela diferença de renda, vai ser sim pela diferença de conhecimento. O desafio é muito grande para nós, né? Inclusive para a universidade, porque a universidade vai ter que repensar, não repensar os cursos, mas repensar a metodologia de ensino. Então, de que forma eu vou criar a metodologia que vai dar ao aluno essas habilidades que serão cada vez mais valorizadas, como a habilidade de autonomia de decisão em ambiente de incerteza, criatividade, habilidades sociais e assim por diante.
Então, é um desafio enorme para a universidade, para o governo, para a sociedade como um todo, para as empresas. A coisa mais importante não é aprender A, B ou C. A coisa mais importante é aprender a aprender. Então, o grande desafio da universidade é formação e não informação. O que é informação? A geração de informação, ler a informação, isso é algo que a máquina já está fazendo. Agora, a formação, a capacidade, pensamento crítico, de você analisar uma realidade e conseguir pensar em soluções alternativas em ambiente de incerteza, ambiente de risco, isso é algo que são habilidades que dificilmente serão substituídas por máquinas. Então, qual o grande desafio, qual a grande questão hoje para o aluno? Não é nem se o currículo que eu estou estudando vai ou não ficar obsoleto daqui a 10 anos. Ele vai ficar. Isso é óbvio. A questão é, se durante os 4 ou 5 anos de universidade eu aprendi a aprender, pronto, eu aprendi a única coisa importante para a vida, porque o mundo vai mudar. O ideal é que você não seja pego de surpresa por uma situação de demissão ou que você tenha que ser forçado a se adaptar porque a sua empresa ou o mercado entendeu que você não é mais empregável. Então, eu acho que assim, você ter um planejamento de carreira, você entender como que você vai se adaptar para isso, para a sua profissão no futuro, já ir se preparando com antecedência, entender o que você gosta de fazer, dentro desse cenário, o que o mercado demanda. Eu gosto muito quando os profissionais, eles em geral têm um mentor, ou eles têm uma pessoa que tem uma ascendência sobre ele que pode ajudar a direcionar. Então, a melhor maneira é conversar, ter bons influenciadores, por exemplo, fazer contato pela uma rede social de empregos hoje, com uma pessoa que está numa posição que você gostaria de estar, ou que faz um trabalho que você entende, que tem a ver com você, e que pode ser uma coisa que você deveria se preparar para estar naquela posição, de repente tomar um café com essa pessoa para que ele possa ser um mentor, ou te dar algumas dicas de como ir para esse novo caminho, para essa nova profissão. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau!